Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre Cristo e Cultura, uma releitura proposta pelo Dr. Carson. O Dr. Carson é um teólogo, um brilhante teólogo aqui, um material interessante que nós estamos usando também para falar sobre os aspectos culturais da nossa fé em Cristo Jesus e o desafio que a igreja cristã enfrenta desde o seu início, em separar-se ou misturar-se com a sociedade na qual ela estava inserida. O Dr. Carson aqui, ele está fazendo uma releitura, essa obra Cristo e Cultura não é dele, é de um outro teólogo, Richard Niebuhr. Há uma pronúncia mais ou menos, nós chamaríamos de Ricardo alguma coisa aí, que é o teólogo que empreendeu essa obra, Cristo e Cultura, que é um padrão que ficou estabelecido como um padrão. Richard Niebuhr, ele é um eticista teológico. A área dele é a ética teológica, se eu não me engano. Cada um achou a sua área, o seu nicho aí, o seu campo de trabalho e de atuação. E ele propôs um desenvolvimento teológico contemplando esse desafio cultural que o cristianismo enfrenta. Por uma questão de atualização e também referência aqui no Brasil, tem uma obra da doutora, eu não sei se ela é doutora, mas eu vou chamá-la de doutora, Nancy Pearcey, chama Verdade Total. Verdade Total. A CPAD publicou. A doutora Nancy Pearcey, ela afirma que, quando a verdade total do Evangelho é expressa e defendida, o cristianismo é libertado de seu cativeiro cultural. Verdade total, Evangelho total ou verdade absoluta. Acho que no Brasil a tradução ficou como verdade absoluta. A Assembleia de Deus, a CPAD, a Assembleia de Deus não, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus publicou esse livro aqui da Nancy Pearcey. Eu não tenho esse livro, não tenho interesse em adquirir, tá? Ela adota uma das posturas. Essa já é uma senhora, 70 e tantos anos para lá de idade. Na verdade, ela era uma agnóstica na juventude e ela se converteu assim aos pés de um brilhante teólogo, né? Francis Schaeffer, na Suíça. Ele montou uma espécie de comunidade, ele recebia jovens, recebia cristãos, não cristãos, recebia pessoas do mundo todo e criou um ambiente ali de diálogo, de conversa, de aceitação da pessoa na condição em que ela estava, se encontrava, um ambiente ali que nós poderíamos chamar hoje um ambiente de tolerância, né? Tanto que, se eu não me engano, a tradução seria abrigo, e ele usou essa estrutura para pregar o evangelho, para proclamar o evangelho. Então, ele resgatou muitas vidas, né? Muitos jovens que estavam num estado de confusão na Europa, naquele período, naqueles dias. Obviamente, nós estamos falando de uma juventude que, se fosse no Brasil, seria uma juventude de classe média alta, né, que tem condições de pegar o avião, atravessar o Atlântico, ir para a Suíça e procurar lá o Dr. Francis Schaeffer para ouvir o evangelho dele. No Brasil, nós temos uma postura e uma pregação parecida, que é o Caio Fábio. Não estou dizendo que é o mesmo padrão de apresentação, mas o Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio, quando apresenta o evangelho, ele adota uma postura semelhante. Eu vejo traços assim na postura dele, com todas as características de brasileiro que é, mas tem assim uma semelhança, um paralelo na abordagem do Francis Schaeffer, né? Receber, ouvir, apresentar e deixar que Deus faça o que Deus pretende fazer. É um evangelho que não é impositivo, não é uma apresentação impositiva do evangelho. Você tem que aceitar, você tem que mudar, sua vida será isso ou será aquilo. Apresenta o evangelho e deixa o Espírito Santo
agir na vida das pessoas. No Brasil, nós temos uma apresentação é, semelhante ali, guarda alguns paralelos. O Dr. Francis Schaeffer é extremamente elegante na sua apresentação, né? O Deus que se revela. É uma leitura fantástica, uma leitura muito boa, mesmo traduzido para a língua portuguesa. É elegante, não exige do outro, mas apresenta as suas convicções. Apresenta e se mantém nas suas convicções sem a pretensão de impor a verdade a quem quer que seja. Então essa Nancy Pearcey, ela se converteu nesse ambiente, é daquelas pessoas que dizia não acreditar em nada, entrou em contato com o Evangelho de Cristo Jesus, já teve o privilégio de ouvir um homem sábio, um homem culto, um homem elegante, né, e disposto a compartilhar a sabedoria, o conhecimento, a fé com as outras pessoas. Então, nós, no nosso ambiente aqui brasileiro, diríamos que ela teve uma conversão traumática, por assim dizer. Hoje, na questão do mercado editorial, esses que foram ateus aí têm uma atenção incrível das editoras, né? São apresentados como se fosse um troféu do Evangelho, do poder do Evangelho que transformou a vida disso e daquilo. Não estamos querendo entrar nos detalhes do mercado editorial aí, mundo afora, em especial do brasileiro. Essa apresentação que ela faz do evangelho puro, do evangelho total, do evangelho pleno, né, do evangelho da graça, sempre acrescentando algo à verdade toda, a verdade plena, a verdade absoluta, resgatará o cristianismo, a fé cristã do seu cativeiro cultural. É muito bonito, dá uma pregação muito bela, muito interessante, mas há um quê de ingenuidade ou de arrogância nessas abordagens, tá? Se você espremer o material, você fala, mas você nem leu, porque nós temos muito material dessa maneira, nós temos centenas de pregadores e pregações aí, apresentações do evangelho, apresentando essa mesma fórmula. Se você espremer, você vai deparar com uma forma de gnosticismo, tá? Uma teoria de que um conhecimento das verdades do evangelho vai transformar o indivíduo, a sociedade e o mundo. Se você buscar teologicamente, você verá que essas ideias, esses conceitos comungam com algumas ideias institucionais da fé cristã, de que a igreja se confunde com o reino. Existe até, comum, é frequente, autoridades católicas, até escreve, você encontra livros aí, eles apresentam a postura católica, a instituição católica, as igrejas, as catedrais, as paróquias, como uma apresentação visível do reino de Deus. O governo eclesiástico no catolicismo, para a elite cultural católica, é a expressão final do reino de Deus. Há uma confusão entre igreja e reino de Deus. A Nancy também tem agora um teólogo na Índia, né, na parte cristã da Índia, que também comunga dessa ideia. Esse conceito vai da ingenuidade à arrogância, tá? Esse conceito, via de regra, deixa de lado a aceitação de que somente Cristo pode, em última análise, inaugurar o seu reino. Há uma confusão de alguns textos bíblicos, né, que fala que nós reinamos com Cristo, que nós também julgaremos o mundo, mas por vivermos em Cristo. São expressões da doutrina da comunhão cristã, né, da comunhão com Cristo, da vida em Cristo, do estar em Cristo, do Cristo estar em nós. Então, há algumas confusões doutrinárias aí. Não é tão complicado perceber, mas você precisaria ter algum conhecimento das doutrinas bíblicas, de algumas teologias sistemáticas. Eu, pessoalmente, acredito que Cristo inaugurará o reino milenar. Se o reino milenar vai durar
literalmente 1000 anos, eu não estou preocupado com isso. Porque a ideia do milênio é tempo mais do que suficiente sob o governo de Cristo, com um abundante derramar do Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas, de maneira tal que as condições de vida humana são beneficiadas com longevidade, com uma vida de saúde. Aquele que morrer aos 100 terá morrido criança. Haverá morte, mas haverá uma plenitude de vida, haverá justiça, haverá santidade, aí haverá abundante graça no reino milenar de Cristo Jesus. Tá? Isso nós vamos falar, falando de Apocalipse, e eu acredito nesse reino milenar de Cristo Jesus. E eu acredito que a igreja nunca foi, não é e não será capaz de implantar o reino. Por ora, desde a vinda de Cristo, o seu ministério, a sua ascensão, o reino de Deus é inaugurado de forma espiritual, mas no interior do indivíduo. O reino de Deus tem o seu início e a sua propagação através da fé em Cristo Jesus. A preparação do indivíduo para participar da vida eterna em Cristo Jesus. O reino milenar é uma etapa do reino eterno. É uma etapa. Não há nada de errado em crer nessas etapas. As pessoas que não acreditam no milênio real transferem para a igreja a legitimidade e a autoridade para tentar impor a sua fé sobre toda a humanidade, valendo-se de todo e qualquer meio, incluindo a evangelização, mas inclui também a evangelização na marra. Inclui tudo o que ocorreu através da história da humanidade, através da história da igreja. Todos os abusos, todas as aberrações com as quais as principais igrejas no Brasil e no mundo concordaram, silenciaram e tiveram a sua participação. Tá? Então você encontra nisso daí a raiz dessas convicções. Um gnosticismo e uma visão que confunde o reino de Deus, o reino de Cristo, com a igreja de Cristo Jesus. Esse é um ponto que ajuda você a compreender. O outro é a atmosfera de retorno, já faz um bom tempo, das antigas religiões e cultura pagãs na Europa, que chegou às Américas e tem ressurgido em toda a América, né? Principalmente uma busca de uma espiritualidade nativa, e o crescimento da rejeição do cristianismo, não de Cristo Jesus, mas das manifestações institucionais da fé cristã. Há uma busca. A Europa viveu lá o seu período de misticismo, as suas religiões místicas, um pensamento assim muito voltado para a magia, né? E há algumas pessoas que interpretam o evangelho como poder. O apóstolo Paulo de fato fala: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o apóstolo Paulo, nesse caso, ele usa o evangelho como sinônimo de Jesus o Cristo. Não me envergonho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele usa o evangelho como sinônimo de Cristo Jesus. Ele não aceita a apresentação meramente lógica e formal do evangelho de Jesus Cristo. Apresentar o evangelho, como os apóstolos faziam, era sinônimo, era algo similar a apresentar a pessoa de Cristo Jesus. Então, o apóstolo, o profeta daqueles dias, o evangelista daqueles dias, nas suas pregações, ele estava apresentando Jesus Cristo através da pessoa do Espírito Santo, que na terra atuava e atua na vida daqueles que creem, com o objetivo de glorificar a Deus e de glorificar a Cristo Jesus. Havia uma comunhão entre o cristão e o Espírito Santo,
que nem sempre é no mesmo nível que nós vivemos e experimentamos nos dias de hoje. Ponto. Tá? A questão não é o nível de comunhão que o indivíduo tem ou deixa de ter com o Espírito Santo. Não é a questão da intensidade, é a questão do compromisso. Se há muita ou pouca manifestação do poder regenerador do Espírito Santo através das nossas vidas, vivamos de acordo com as nossas limitações, nos dedicando até o limite da nossa capacidade, do nosso ser, deixando de lado a fantasia, deixando de lado a ilusão de ser o que não somos. A igreja como um todo, ela pode, e em alguns momentos ela se torna uma igreja apostólica, quando ela aceita o compromisso de proclamar a fé em Cristo Jesus. Essa fé resultará numa transformação? Sim, mas diretamente por Cristo Jesus, no tempo, por Deus determinado. Essa é a questão, é uma questão cultural. Alguns acreditam que podem mudar tudo e todos fazendo uso de palavras. Nisso eu vejo uma espécie de desespero, de aflição, de angústia, de engano, de engodo, na postura que muitos jovens e alguns não tão jovens cristãos estão tentando, através de busca de textos antigos, muitos reprovados por todas as igrejas cristãs através da história, buscando alguma receita, um algo mais, né? Um segredo, algo oculto. Não tem isso no cristianismo. Isso é do gnosticismo, a ideia de que somente alguns iniciados têm acesso às verdades totais e absolutas, que você precisa compreender o idioma original, o aramaico, o hebraico, o grego, o latim, porque no original a palavra tinha um sentido, um significado. Não, você está adoecendo espiritualmente. É uma tentativa de dominação, é uma tentativa de não de se submeter ao evangelho de poder que expressa Cristo Jesus, mas uma tentativa de dominar o poder do evangelho, uma tentativa de ser aquele capaz de manipular o poder de Deus, aquele que quando quer, ou quando entende, ou quando se sente movido por isso ou por aquilo, mediante palavras ou gestos, consegue expressar através da sua vida, da sua ministração, o verdadeiro poder. Então, nós temos hoje, na nossa cultura religiosa também, essas sujeiras, essas questões aí que contaminaram a mente de muitos jovens, que contaminam muitas denominações, não só as pentecostais, neopentecostais, mas você tem isso nas evangélicas, nas protestantes, nas católicas, você tem isso daí no cristianismo que precisa ser repensado. Não é só o cristianismo em relação à sociedade, é também o cristianismo em relação a Cristo Jesus. A Cristo Jesus. Tá? Culturalmente, hoje, nas igrejas evangélicas, nós temos uma subcultura, diversas subculturas. Os reformados têm uma apresentação, um modo de ser, um modo de viver, que se você não tomar cuidado, eles tentarão impor para você. Os evangélicos têm várias posturas, modo de ser, de viver, e se você não tomar cuidado, tentarão impor sobre você aquele modo de ser ou de viver. Os pentecostais, neopentecostais, cada qual tem a sua perspectiva, a sua visão e uma subvisão, que para eles é a expressão da santidade plena e absoluta. Tá? Esse é o problema, de ser a visão daquele grupo, daquele indivíduo, uma visão que pode ser confrontada, pensada, debatida. Não, nós decidimos isso porque acreditamos que é o melhor para nós nesse momento. Ponto. Mas estamos abertos ao diálogo, à compreensão, à avaliação, à reavaliação da nossa postura. Mas alguns apresentam tudo que pensam, tudo que apresentam como revelação de Deus. Aí você cria os excessos, o fanatismo, o extremismo. É disso aqui, nesse ponto que o Dr. Carson está comentando e analisando. No que diz respeito à cultura, à sociedade, ao mundo que vivemos, alguns defendem uma separação absoluta, o que é
absurdo, o que é impossível, o que é ridículo, o que é bizarro. Não dá. Mas existem outros que defendem uma mistura completa. Não, vamos nos envolver para influenciar, para mudar. E alguns acabam tendo dificuldade em compreender o que é cristianismo, o que é vida social, o que é a vida do cristão na sociedade, o que é a influência da sociedade no cristianismo e quais os limites da influência do cristianismo na sociedade, no mundo plural que aí está. Estamos aqui fervilhando ainda, né? Aqui as coisas chegam atrasadas, 50 anos quase de atraso, em outros lugares já estão num ponto limite, quase que criando uma ruptura, na Europa como um todo, que é basicamente anticlerical, anticristã, acabou se tornando de novo. A América do Norte tem lá, muito embora seja majoritariamente uma nação religiosa, uma nação cristã, protestante, evangélica, católica, é uma sociedade conservadora, tá? Não é necessariamente a sociedade que você vê no cinema, que você vê nos programas de televisão, tá? A vida social deles é uma sociedade muito conservadora. E nós temos aqui borbulhando no Brasil essas questões, inflamando as mentes jovens e questionando as decisões que já foram tomadas por muitas lideranças através da história da igreja. Eu fiquei doente, fiquei um pouco afastado e pela idade e pelos problemas de saúde, hoje em dia eu demoro muito mais para me recuperar, mais ou menos um mês para estar em condições de voltar a falar sem uso de medicamento, e eu não gosto de falar, de pregar ou de refletir quando eu estou sob o efeito de medicamento por mais de 3 dias, tá? Porque não é legal, não é saudável, não é inteligente e eu entendo que é desrespeitoso, tá? Eu fiquei afastado e de tempos em tempos primeiro me desculpem, para interação via internet, essas coisas, eu sou um completo fiasco, tá? Apresentar é uma coisa, agora interagir mediante essas ferramentas, me desculpa aí quem me tentou contato, alguma coisa, mas é que o meu nível de interação é baixo mesmo nesses mecanismos novos. Eu ainda acredito que uma boa conversa ali, um olhando no olho do outro, falando, sentindo, é a melhor solução, é o melhor remédio. E de tempos em tempos eu paro para ver ou ouvir alguma coisa, assistir alguma pregação, algum pregador. Devo confessar que o número de pregadores que eu diminuiu bastante, sensivelmente, e eu evito estar assistindo outros que comentam, que pregam, para evitar um efeito chamado contaminação. Eu já tenho a minha programação que vai me consumir aí por um período relativamente longo. Mas eu aproveitei e eu nunca tinha ouvido uma pregação completa de um homem que foi influência cultural, influência religiosa, e ainda o que foi um pregador, é um pastor americano. Ele ficou mais famoso por uma exposição de algumas falhas morais dele, né? Pelas falhas morais dele. Jim Swaggart, ele era um televangelista, ficou muito conhecido nos Estados Unidos. A última pregação dele, eu queria saber qual foi a última pregação dele antes da divulgação das divulgações dos escândalos que supostamente abalaram aí os cristãos, os evangélicos. Lembrando que ele era, naquela época, da Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos. Aí eu vi a última cruzada dele, antes daquele escândalo, foi no Brasil. Então eu parei para ver uma visão crítica da estrutura, porque a pregação não tem nada de especial, não tem nada de extraordinário, não tem assim, você fala, nunca ouvi isso antes. Ele prega bem, prega certinho, é um homem cheio de dons, de talentos, de recursos, mas tem um padrão da apresentação do evangelho. E esse padrão foi parte dele, as partes finais foram desenvolvidas
por pregadores americanos, por evangelistas e depois televangelistas americanos, e chegou no Brasil, e chegou em vários lugares do mundo. Hoje, culturalmente, na exposição do evangelho, é uma regra oferecer Jesus às pessoas, convidá-las a aceitar, convidá-las a se levantar, para ficar em pé, levantar a mão, caminhar até a frente, fazer a oração do pecador. Isso é uma convenção, isso é uma estrutura criada dentro de um modelo de apresentação do evangelho devidamente estruturado com um objetivo específico, chamado evangelismo, mais especificamente televangelismo, que exige uma resposta rápida, que exige uma resposta instantânea. Não só os evangélicos de modo geral fazem isso, mas dependendo da igreja em que você for, você fala, só quero ouvir meu Deus, eu só queria ouvir uma pregação, só queria ouvir alguém falando do evangelho. Mas dependendo de onde você for, você vai ter dificuldade, você pode até ouvir uma boa pregação, mas na hora de sair, você será abordado pelo pastor, porque há principalmente se for no domingo, que há uma imposição daquele grupo, de que aquele dia é evangelístico, e se ele viu alguém diferente ali, ele tem que fazer essa apresentação, essa oferta. São aspectos culturais da vida evangélica, ou da vida cristã, ou da vida religiosa, que a maioria das pessoas sequer questionam. Por que isso? O porquê disso? Por que eu tenho que fazer esse apelo? Por que eu tenho que... Vivemos assim, nos expressamos dessa maneira e achamos que é o padrão e que é o correto. Esses são aspectos culturais, é algo do qual devemos e queremos falar. Eu, pessoalmente, acredito que nós, brasileiros, é claro que nós temos uma dependência, que nós não temos produção teológica suficiente ainda no Brasil. Infelizmente, não temos. Os europeus reescreveram tudo que podia e os americanos também fizeram a sua participação. Nós dependemos desse material. Qual é a dificuldade? É saber o que é evangelho, o que é teologia bíblica, o que é a verdade do evangelho de Cristo Jesus e o que na apresentação são os maneirismos de uma sociedade ou de uma cultura. Eu não tenho de que me retratar diante de ninguém quando falo que a apresentação do evangelho, do evangelismo, principalmente do norte-americano, é uma mistura de evangelho com psicologia do consumo. Tá? Segue o mesmo padrão, a mesma apresentação. Você não pode viver sem essa geladeira. Esse micro-ondas vai transformar a sua vida. Esse par de sapatos. Venha assistir esse filme. Visite o parque de diversões e sua vida, né? Tenha momentos de prazer e de alegria com a sua família. Você não pode ter momentos de prazer e de alegria com a sua família na sua casa. Você tem que ir para o lugar da diversão, para o lugar do prazer e da alegria. Então, há um misto de evangelho com psicologia de consumo. Por quê? Porque funciona. A relação comercial, o apelo, o investimento financeiro, né? Essa ideia de que você pode se apropriar de algo mediante a contraposição do dinheiro, ou uma ação ou uma reação, tem uma relação muito íntima com a psicologia de consumo, porque o americano, além de um cidadão, ele é basicamente um consumidor, ele é criado nessa sociedade de consumo. E nós aqui no Brasil adotamos essa postura de consumo, de consumismo. E nisso eu sou obrigado a dizer para você não precisa comprar todos os livros de teologia. Você precisa de 1 ou 2 obras de teologia sistemática e estudar aquilo ali, ler uma vez por ano, pelo menos, que a maioria não lê, né? Lê pelo menos uma vez por ano, e você terá resultados ao longo do tempo. Não existe resposta rápida, não existe uma resposta final, não existe uma maneira mágica
de se separar do ambiente no qual nós vivemos. E também não existe uma maneira mágica de se infiltrar nos mais diversos segmentos da sociedade, achando que você vai mudar a vida de todos porque está ali e você é cristão. As coisas não funcionam dessa maneira. Transportando um pouco para a nossa realidade, o trabalho do Dr. Carson é analisar as opções do cristão enfrentadas ou encontradas ou sugeridas ao longo da história da igreja, ao longo das grandes exposições, tá? Como esse problema de o cristão e a cultura, ou os cristãos e as culturas, né? Se você pensar desde os tempos do Império Romano, a cultura imperial romana se impõe, mas os ambientes culturais das diversas nações e povos não desapareceram totalmente porque estavam debaixo da autoridade do poder romano, tá? Então foram propostas, pelo menos o teólogo encontrou 5 posições ou perspectivas, e são essas que o Dr. Carson se dispõe a analisar. A nossa, no momento, ela é múltipla, não existe um único conflito entre o cristão e a cultura. Não existe um único conflito. Por quê? São várias camadas sociais no Brasil. A maioria somos pobres, tá? Mas não é porque somos pobres que todos pensamos da mesma maneira. Não é porque somos todos pobres que temos a mesma perspectiva ou as mesmas ambições na vida. O que nos iguala é a dificuldade financeira e o que nos mantém aí num pensamento comum é o desejo de sair desse sufoco, né, de uma vida, e nisso encontramos aí o todo-poderoso Estado como aquele que mais dificulta do que facilita a vida de nós brasileiros que somos pobres. Alguns saíram, escaparam, né? Tchau, o dinheiro é meu, né? Eu fiquei rico, foi Deus que me deu e acabou. Mas sabemos que a verdade não é assim tão superficial. A verdade é algo que complexo. Para quem conseguiu, parabéns, meus aplausos, viva com seu dinheiro, viva aí com a sua fortuna, viva com a sua consciência, e no dia do juízo todos estaremos diante do Todo-Poderoso Deus. Então, os enfrentamentos culturais entre os cristãos e o ambiente cultural brasileiro são múltiplos, porque são múltiplos os ambientes socioculturais no Brasil. Toda cidade tem alguém que é rico, que é muito rico. Aqui em Lins nós temos alguns milionários, nas proximidades temos até bilionários, né? Famílias de bilionários. Ele mora em tal lugar, tem uma casa ali, isso e aquilo. Mas saber quem é a pessoa, quem são os filhos, o neto, saber onde ele tem uma residência, não permite que tenhamos acesso a todos os ambientes aos quais essa pessoa tem acesso. Ainda que ele pare para tomar um café aí no calçadão, conversar, bater um papo, um cara legal, gente boa, mas o mundo dele é outro, que passa por diversos ambientes. O nosso é limitado. E é nessa limitação que nós vivemos esses enfrentamentos. Não que aqueles que vivam uma realidade socioeconômica vantajosa não enfrentem também dificuldades. Eles também enfrentam dificuldades e muito. Então, o trabalho do Dr. Carson é um trabalho que deve ser aplaudido, é um material para ser pensado, repensado, refletido. Ele também não apresenta uma resposta final. Ele analisa as propostas que foram apresentadas ao longo do tempo e ao longo da história. Tá? É um desafio apresentar esse material de maneira relacionada a nossas vidas, a nossa realidade. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.